Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro ciclo de webinars para a administração pública, que decorre até ao dia 31 de março. Este ciclo de webinars está integrado no terceiro plano de trabalho colaborativo da administração pública, que desenvolveu 15 projetos sobre o tema simplificação administrativa e serviço ao utente. Peço a todos e a todas que desliguem as câmaras e os microfones para garantirmos as melhores condições de assistência a este webinar. Para dar início à nossa sessão, convido a Senhora Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Fátima Fonseca, a quem passo desde já a palavra. Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. Vou reiterar aquilo que a Maria de Jesus Rodrigues, do INA, acabou de partilhar e começar por agradecer a vossa presença em mais um ciclo de webinars que foi suportado pela energia colaborativa da administração pública, em mais um plano de trabalho colaborativo que foi desenvolvido, reunindo pessoas de muitas organizações da administração pública em torno de objetivos comuns. E esta energia colaborativa já vem sendo uma constante de forma muito intensa de há um ano a esta parte. Recordo que há cerca de um ano atrás desenvolvemos o primeiro plano de trabalho colaborativo, nessa altura muito focado no apoio às trabalhadoras, aos trabalhadores, aos dirigentes da administração pública num momento de confinamento e, portanto, de interrupção anómala e súbita das suas fórmulas normais de desenvolvimento de trabalho. Nós emigramos massivamente para trabalho remoto e mesmo em circunstâncias extraordinárias, toda a administração pública continuou a funcionar em padrões diferentes, mas mantendo a sua capacidade de prestar serviço público. E essa capacidade de prestar serviço público tem continuado a ser o centro da nossa atenção ao longo deste ano, e o facto de nós termos continuado a viver circunstâncias extraordinárias força-nos a prestar ainda mais atenção a um conjunto de responsabilidades de relacionamento entre os serviços e os cidadãos. Ora, este terceiro plano de trabalho colaborativo, porque já é o terceiro, embora tenhamos em curso ainda muitos projetos do segundo plano de trabalho colaborativo, este terceiro plano de trabalho colaborativo, tal como foi referido, com os seus novos 15 projetos, envolvendo 74 pessoas, 19 entidades distintas, já não se foca tanto no suporte interno ao funcionamento dos serviços, à gestão das equipas em trabalho remoto, ao cuidado da saúde mental das pessoas em circunstâncias de trabalho à distância, sob forte pressão. Já não se centra tanto nisso, centra-se sim na capacidade de continuar a atender pessoas e a continuar a oferecer bons padrões de atendimento no serviço público. E o facto destas circunstâncias extraordinárias se prolongarem tanto no tempo, de facto, leva-nos a conseguir procurar, melhor dizendo, a procurar encontrar respostas mais rápidas, respostas alavancadas pelo digital, mas respostas que se centram sempre numa fórmula de relacionamento simples, claro, direto, transparente, seguro e receptivo às necessidades das pessoas e das empresas. Ora, este plano de trabalho colaborativo, como referi, com este propósito orientado para o serviço ao cidadão, vem desafiar-nos e veio desafiar todo este conjunto de pessoas que colaborou na produção de um conjunto vasto de brochuras, de guias, que visam sensibilizar e capacitar para a reflexão em torno do atendimento e de novas fórmulas de atendimento aos cidadãos e às empresas, vem desafiar-nos para pensar em dois grandes elementos: a simplificação e a inovação.
Ora, o que é que me permito sublinhar antes de passar a palavra, na verdade, ao primeiro orador deste primeiro webinar? Gostaria de sublinhar a enorme oportunidade do tema da simplificação. E a enorme oportunidade por duas ordens de razões. A primeira é simbólica. Amanhã, o Simplex, na versão que nós conhecemos e que já faz parte das nossas vidas, faz amanhã 16 anos. 16 anos não, 15 anos. 15 anos. Faz 15 anos e tem vindo a representar uma constante orientação para fazer melhor, fazer diferente, fazer simples. Portanto, é importante assinalar simbolicamente o facto de, há 15 anos, nós procurarmos internalizar este foco para servir melhor pessoas e empresas. A segunda ordem de razões é puramente prática. Nenhum de nós sabe quanto tempo estas circunstâncias extraordinárias que vivemos vão perdurar. O que sabemos é que o Estado, a administração pública, deve continuar a funcionar, a prestar as suas missões de serviço público e, se necessário for, alavancando pelo digital, utilizando o digital, reinventar a forma como presta os seus serviços. E, portanto, é um momento de voltar a colocar a tónica forte na simplificação, alavancada pelo digital, e a misturar essa orientação para o digital com uma orientação interna, pessoal e um compromisso coletivo, que sendo pessoal também deve ser coletivo, para nos conseguir orientar todos os dias com uma atitude simplificadora, ou seja, precisamos colocar sobre nós próprios, na administração pública, uma ainda maior pressão para a simplificação como responsabilidade cotidiana. E é com este foco que esperamos que este conjunto de ferramentas, de guias, de instrumentos, possam ser partilhados, possam ser inspiradores para todas as equipas, e não quero deixar de terminar sem agradecer a enorme generosidade com que todas e todos aqueles que estiveram envolvidos neste projeto se entregaram à concretização destes instrumentos, ao desenvolvimento destas ferramentas e o prazo curtíssimo em que o fizeram, porque este trabalho iniciou-se em fevereiro e está aqui pronto a ser entregue e partilhado entre colegas, desta forma simples, generosa e esperemos que muito eficaz e mobilizadora. A todas e todos, o meu muito obrigada e espero continuar a contar convosco em futuras iniciativas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vamos prosseguir dando início à primeira conferência deste ciclo com o tema Como identificar oportunidades de simplificação administrativa, que conta com a presença dos seguintes oradores, a quem desde já agradeço. O Dr. Ponciano Oliveira, vogal executivo na Administração Regional de Saúde do Norte, a doutora Elsa Belo, diretora-geral da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, a doutora Patrícia Peralta, designer de serviços do LabX, Laboratório de Experimentação da Administração Pública, da Agência para a Modernização Administrativa. Podem utilizar o chat para colocar as vossas questões, que serão respondidas no final das interações. Passo então a palavra ao Dr. Ponciano Oliveira. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar a excelentíssima senhora Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa, a doutora Fátima Fonseca, agradecendo-lhe não só a presença, mas também o inspirador discurso inicial, a doutora Elsa Belo, subdiretora-geral do INA, a doutora Patrícia Peralta, designer do LabX, Laboratório de Experimentação da Administração Pública da Agência para a Modernização Administrativa, e também à nossa moderadora, doutora Maria José Rodrigues, muito obrigado, chefe de Divisão e Comunicação de Relações Públicas do INA. E queria começar justamente por cumprimentar também todos os colegas dirigentes e profissionais da administração pública e todos quantos nos ouvem.
Eu vou aqui, sobretudo, partilhar um conjunto de ideias e da experiência que tenho tido ao longo destes anos da administração pública e dirigente na administração pública, esperando que com ela possa contribuir para que possam também desenvolver o vosso pensamento acerca deste assunto que é tão determinante para a evolução dos serviços e para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão e também para a forma de funcionamento da administração pública, que é a identificação das oportunidades de simplificação administrativa. Eu, para este tema, quando estive a estruturar o pensamento sobre aquilo que vos queria dizer e aquilo que queria partilhar hoje, identifiquei sobretudo 6 pontos que me parecem chave para vos falar e que devem estar presentes neste exercício que é de identificar oportunidades de simplificação administrativa. E agora pedia aqui a ajuda do Francisco Paulo, por favor, para iniciar a partilha da minha apresentação, e ela constitui justamente apenas um guia condutor para esses 5 pontos. E pedi ao Francisco se pudesse passar para o primeiro slide, e como me parece que deve ser óbvio para todas as pessoas, aquilo que é essencial, a meu ver, como ponto de partida para a identificação de oportunidades de simplificação na administração pública, ou de simplificação administrativa, é justamente a atitude. E quando nós falamos por atitude, naturalmente, estamos a falar de iniciativas, com certeza, mas é uma atitude que tem que ser mais plena e consentânea com o espírito de missão e com o espírito de serviço e com a orientação para o resultado que se espera do que nós fazemos. Desde logo, nós temos que estar atentos e perceber os detalhes, não resignar. Diariamente, todos nós nos confrontamos com um conjunto de tarefas rotineiras. Quantas vezes nós não damos conta daquele pequeno processo, daquele pequeno despacho que entendemos que está mais no processo produtivo da administração, mas que, bem, a curva o investimento na curva de aprendizagem, na alteração, na gestão da mudança, ir falar com o colega que também tem intervenção no processo e depois submeter à consideração, a verdade é que nós muitas vezes capitulamos e acabamos por nos habituar, até porque é mais simples do que propriamente procurar influenciar ou alterar o processo. Essa persistência é determinante para que nós consigamos efetivamente alterar ou simplificar o que quer que seja, e é um esforço de resiliência também manter esta atitude orientada para o resultado que se procura e dentro do espírito de missão que cada serviço da administração pública tem, que é que os serviços funcionem melhor e que os cidadãos recebam melhores serviços da administração pública. Depois, há um segundo ponto, e eu pedi ao Francisco que pudesse alterar. É fundamental nós compreendermos a diversidade, respeitar os pontos de vista diferentes e ouvir. E porquê? Porque, por princípio, quando nós olhamos para um processo de trabalho desenhado por nós, ele tende a ser perfeito aos nossos olhos, de outro modo nós próprios alterá-lo-íamos. E a verdade é que muitas vezes encontramos no nosso dia-a-dia aquela instituição que é sempre muito reivindicativa, aquele funcionário que é sempre muito resistente à mudança, por oposição a outras que são muito colaborativos e que dão grandes incentivos e que aderem e impulsionam o funcionamento dos serviços tal qual eles estão. A verdade é que a realidade é feita de todas estas pessoas. E os serviços públicos e a administração pública é feita pelo conjunto dos cidadãos que trabalham nela e serve o conjunto da população portuguesa. E nós temos que garantir um equilíbrio que resultará eventualmente das resistências daqueles que são mais pessimistas, chamamos-lhe assim, e também ponderar a iniciativa, ponderar o entusiasmo daqueles que são mais entusiastas com a mudança. Muito provavelmente, na maior parte das vezes, a virtude da simplificação administrativa estará aí nesse equilíbrio.
e porque são eles que a maior parte das vezes nos chamarão a atenção para os problemas que os atingem, e nós, identificando esses problemas, vamos conseguir também identificar, porventura, as soluções para os mesmos. Eu recordo-me aqui há uns anos, muitos, não tantos assim, mas nos idos anos de 2006, por altura do simplex de que falava a senhora Secretária de Estado de Inovação e da Modernização Administrativa, o então Secretário de Estado da Justiça, Dr. João Tiago Silveira, teve uma iniciativa muito interessante em que constituiu uma comissão para a desformalização da justiça, onde tinham assento todos os parceiros do setor da justiça e onde eram discutidas e debatidas e solicitadas propostas de alteração para a simplificação do setor da justiça. E foi nesse contexto, com estas pessoas e com estas ideias, que se reuniu o consenso possível para uma grande reforma que se operou na justiça naquela altura, com projetos muito emblemáticos, como o Documento Único Automóvel, os registros passaram todos a estar online, quando na verdade muitos deles nem transcritos, nem digitados estavam. E isto só para vos dar um exemplo de como só com a compreensão da diversidade é que nós conseguimos uma riqueza maior de ideias e os consensos necessários para as verdadeiras alterações estruturais. Eu costumo dizer que os grandes projetos não se fazem contra tudo e contra todos, mas antes com tudo e com todos. Mas não se fazem só com essa compreensão da diversidade. E eu pedia ao Francisco Paulo que mudasse, faz-se também com informação que nos garanta os inputs que nós precisamos de perceber o que é preciso mudar. Essa informação pode vir de diversas fontes e deve vir de diversas fontes. Deve vir sobretudo das fontes informadas e das fontes interessadas. Uma dessas fontes é, por exemplo, o livro de reclamações. Só para vos dar um exemplo, na região de saúde do Norte nós temos uma rede de gabinetes do cidadão em todas as unidades de saúde, que para gerir as reclamações no sistema interno, sendo que estas reclamações passaram a ser da competência a sua instrução passou a ser da competência da entidade reguladora da saúde. E nós podíamos ter dispensado um grande peso administrativo em pura e simplesmente assumir que as reclamações passariam para a entidade reguladora da saúde. Pois não, mantivemos esse circuito interno e utilizamos-o para anualmente, com base no seu relatório, perceber quais são as principais grandes queixas, como é que estão a funcionar os serviços, que tipo de queixas são essas, e isso ajuda-nos a fazer uma leitura de como estão os serviços a funcionar para os cidadãos. É uma oportunidade única, não a teríamos de outra maneira se tivéssemos abdicado pura e simplesmente de olhar para as nossas reclamações de uma forma voluntária. E a verdade é que essa informação também necessita de uma análise mais criteriosa. Para isso é essencial que nós instituamos processos de medição dos resultados, dos próprios processos, da qualidade dos ditos processos. Por exemplo, falando nesta questão das reclamações, tudo, parecendo que não, tudo é mensurável. Por exemplo, se nós quisermos olhar aos resultados das reclamações, procurar ver quantas delas tiveram efetividade na resolução. Se quisermos olhar para a qualidade das reclamações, quantas delas foram resolvidas no devido tempo. Ou então, para a própria funcionalidade do processo, se elas foram efetivamente resolvidas ou não. Tudo é mensurável e tudo deve ser medido se quisermos ter alguma análise cabal das funções, das atribuições que estão e do funcionamento dos serviços que nos estão confiados. A dificuldade é sempre saber o que medir, mas que deve ser medido e que tem uma forma de ser medido, seguramente tem. Um quarto ponto essencial, e aqui ao Francisco, é o método. Nós
Podemos ter muita atitude, muita ambição, muita atenção, podemos compreender tudo e todos, ter imensa informação, mas ninguém nasce ensinado e há sempre formas de nós conseguirmos estruturar melhor as ideias que temos e as oportunidades que temos para conseguirmos uma efetiva implementação. E há metodologias que são facilitadoras da sistematização desse conhecimento. O próprio Instituto Nacional de Administração, a Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, tem promovido um conjunto de oficinas de cocriação que ajudam justamente a pôr os trabalhadores, os funcionários e os stakeholders de um determinado setor em ambientes de brainstorming e que de onde depois consigam extrair as ideias-chave daquilo que pode ser o essencial de um projeto que visa resolver um determinado programa. Vejam lá, nós neste momento temos um conjunto delas a funcionar na RS, justamente para tratar o tema da violência na saúde, com profissionais de saúde e com utentes, e chegamos à conclusão que têm origem multifactorial e que temos que agir em diversos aspectos para resolver o problema. Este é apenas um exemplo daquilo que pode ser uma metodologia, mas outras existem, como a criação de fóruns, mas sempre com alguma sistematização do problema. E por falar em sistematização, para nós identificarmos verdadeiras oportunidades de simplificação administrativa, é preciso que elas, à nascença, tenham vocação sistémica. Nós, na nossa repartição, todos nós, nos nossos serviços, nas nossas repartições, nas nossas instituições, teremos seguramente problemas e questões que gostaríamos de ver resolvidas. Pequenos empecilhos no funcionamento, pequenas burocracias que consideramos dispensáveis. E seguramente que seriam, e temos uma ideia, geralmente temos uma ideia para a sua solução. A questão é fundamental que essa ideia tenha vocação sistémica. Nós não podemos pensar só no nosso quintal, como se costuma dizer, para que se justifique que o Estado vista recursos e que as próprias pessoas se sintam motivadas para investir num movimento de mudança nos seus serviços, é preciso que se revejam essas soluções, e essas soluções têm que ser transversais, têm que ser replicáveis. E por falar nisso, nós precisamos que as mesmas não sejam só uma mera alteração que na nossa concepção constitui uma ideia esplêndida de que resolverá um problema que há muito que nos queríamos ver livres. Isto leva-nos à criação de valor, e eu pedia aqui ao Francisco se pudesse passar o próximo slide. Não basta ter ideias de simplificação administrativa. Nós temos que ter um objetivo muito concreto para cada ideia. Nós temos que ter um ganho esperado. Temos que ter uma meta. Estes objetivos podem ser e devem ser de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, porque isso envolve e anima as equipas por começarem a ver aqueles ditos quick wins. Os de médio prazo começam a trazer algum retorno para a organização, e os de longo prazo constituem a verdadeira alteração. Mas é preciso saber quais são esses benefícios e para quem, para que nós tenhamos estas pessoas, para que nós tenhamos estes destinatários do nosso lado a puxar pela mudança e pela simplificação. E porque exige um investimento de esforço e de recursos do Estado e das instituições em geral, nós precisamos mesmo de saber esse investimento na gestão da mudança trará o quê e a quem. E tinha uma última ideia sobre este assunto, um último ponto que considero fundamental e que lhe chamei de identificação dos pontos de contacto. Nós vivemos na administração pública, e nós estamos aqui a falar de simplificação administrativa, um modelo de governação muito particular, porque nós vivemos ciclos políticos com sensibilidades que são ciclicamente submetidas a sufrágio, e é natural que a cada ciclo político existam nuances relativamente ao que se pensa de um ou de outro assunto. Há não raras vezes a tentação de dizer, bem, agora que com este novo ciclo político vamos ter que alterar tudo. Não é verdade. Mesmo quando surgem, eu pelo menos a experiência que tenho é que
não é verdade, e o que acontece é que muitas vezes a nós que temos que protagonizar a implementação de políticas, nós dirigentes e profissionais, temos de ter a capacidade de identificar os pontos de contacto entre as diversas visões que vão passando na administração pública. Quando nós identificarmos esses pontos de contacto, já sabemos, é aí que estão os alicerces das grandes alterações estruturais e inovações na administração pública. Os demais aspectos que correspondem a uma determinada concepção de pensamento de uma determinada conjuntura são naturalmente aquelas que legitimamente foram aprovadas pelas pessoas, pelo povo em geral, e que nós devemos estar disponíveis para empoderar e para implementar, mas temos também de, naquilo que são os pontos de contacto, procurar garantir que eles constituem os fundamentos de uma alteração progressiva de cultura no sentido da inovação e da simplificação e da melhoria dos serviços públicos, que no fundo é aquilo que todos nós queremos. Eu só para vos dar um exemplo, recordo-me que o único prémio que um instituto a que eu fazia parte do Conselho Diretivo ganhou nestes anos todos foi justamente numa área e num projeto que estava sob a minha coordenação e que eu apenas concluí o trabalho do meu antecessor, a quem dou os parabéns, e a verdade é que o conseguimos também porque eu tive, e os meus colegas na altura, a natural atitude de o concluir porque era um bom projeto. Assim como outros houve que os lancei e foram concluídos por outros e tiveram repercussões, alguns na negociação coletiva de carreiras, numa outra área que tenho tido a meu cargo nos últimos anos e que não foram concluídos por mim e que eu tenho imenso orgulho nos mesmos e que até sofreram algumas nuances em função de alterações de ciclos políticos. A verdade é que se concluíram e estão aí a servir, neste caso, profissionais da administração pública. Grosso modo, era o que eu tinha para partilhar convosco e espero que possa ter sido proveitoso para os que nos ouvem. Sem dúvida, Dr. Ponciano, foi uma excelente apresentação, muito obrigada. Eu relembro que tem um chat onde podem colocar as vossas questões, que depois serão respondidas no final do debate. E passo então a palavra à doutora Elsa Belo, que vai falar do tema o que é simplificação administrativa. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os que estão a assistir a esta sessão. Muito boa tarde, Dr. Ponciano Oliveira. Uma boa tarde também à Sra. Secretária de Estado, que fez a abertura desta sessão, e à Patrícia Peralta, que depois vai falar seguidamente a mim. E obrigada, Maria Jesus, por teres-me passado a palavra. Eu vou partilhar a minha apresentação, exatamente para que me possam seguir. Eu penso que estejam a ver. A nós um projeto que foi integrado por 8 pessoas de 5 entidades diferentes, coube-nos então o desafio de perceber então e de apresentar alguns conceitos de que é isto, do que é a simplificação administrativa. A simplificação administrativa tem de facto como objetivo aumentar a eficiência da administração pública no que se refere à melhoria do serviço aos cidadãos e agentes económicos e à melhoria da gestão pública, isto em termos muito macros. O redesenho de processos, a otimização de recursos materiais, humanos e tecnológicos permite então reduzir a despesa pública e melhorar a prestação dos serviços, dentro da administração pública. O que nós pretendemos de facto é identificar de alguma forma do que é que se fala quando se fala de simplificação administrativa, o que é que representam estes conceitos. E de facto identificamos que integra 3 categorias: a normativa, que passa por controlar e reduzir a excessiva legislação existente no ordenamento jurídico, introduzir dessa forma também uma linguagem mais clara e acessível e servir de suporte depois ao que será a simplificação orgânica ou organizativa e a procedimental.
Quando se entende então depois por orgânica organizativa, a implicação que tem uma diminuição do aparelho orgânico, eliminando unidades supérfluas ou com áreas de intervenção sobrepostas, aquelas que às vezes percebemos que está a confluir para os mesmos objetivos, e promover de facto a redução de encargos financeiros. A procedimental, para a simplificação dos trâmites contidos em cada procedimento e dos processos que nós temos, e a diminuição do número de procedimentos existentes, aliada, obviamente, depois à utilização de soluções da administração eletrónica. E então o que é? O que é isto de simplificar e de haver este quadro de simplificação administrativa? Nós chegamos aqui a quatro conceitos: assegurar serviços públicos mais rápidos e simples, garantir serviços centrados no utente. Quando dizemos utente, é todo utilizador dos serviços públicos, otimizar os canais de prestação de serviços e melhorar a eficiência interna da administração pública. Neste processo, então, tentando explicar um pouco o que é que cada um deles representa, para serviços públicos mais rápidos e simples, nós identificamos que será passar por reduzir encargos administrativos para os cidadãos e agentes económicos, reduzir o tempo de resposta aos serviços e também reduzir a legislação excessiva. Através do quê? Através de agilizar e desmaterializar processos, recorrer à tecnologia para a celeridade e simplificação de processos, eliminar as redundâncias que existam, que nós conseguimos identificar que existem, reduzir e simplificar as etapas, suprimir interações desnecessárias, uniformizar processos e procedimentos e fomentar parcerias nacionais e internacionais que visem, de facto, a otimização de recursos e a transferência do conhecimento. E depois temos, tal como já tínhamos identificado, aqui os serviços centrados no utente, que passa então por responder às necessidades face às múltiplas realidades, e são muitas, das múltiplas realidades socioeconómicas e territoriais. Através do quê? De disponibilizar serviços inclusivos que garantam a acessibilidade e a usabilidade, adotar uma linguagem simples, clara e direta em toda a informação, em todos os canais de informação que existam, e disponibilizar formas de atendimento ao utente de acordo com as características da comunidade que serve, ou seja, adaptar a forma como nós comunicamos, adaptar a forma como nós servimos o serviço público face às múltiplas realidades de várias entidades, dos vários cidadãos que nós estamos a querer servir. O terceiro conceito que nós identificámos, a otimização dos canais de prestação de serviços, que passa por gerir os canais de prestação de serviços, tendo em conta as necessidades e os padrões de utilização. E que passará também, obviamente, para uniformizar a prestação de serviços ao utente. Através do quê? Através de métodos de adoção de soluções comuns, através de recorrer à tecnologia para a implementação de soluções adequadas ao utente, de integrar os vários canais com recurso a estratégias omnicanal, assegurar o fluxo de informação com a simplificação dos workflows e garantir a interoperabilidade entre todos os sistemas. E depois, por último, o melhorar a eficiência interna da administração pública, através de aumentar os níveis de produtividade da administração pública, reforçar a capacidade organizacional, gerir e transferir o conhecimento, reduzir a despesa pública. Aqui muito especificamente através de processos, de capacitar os trabalhadores e dirigentes para os desafios, promover o trabalho colaborativo entre os vários organismos da administração pública e simplificar processos de gestão pública. Muito resumidamente, estes os conceitos que nós identificamos para a nossa simplificação administrativa, de uma forma muito de alinhar esses mesmos conceitos, de identificá-los, de torná-los um pouco mais claros e de facto percebermos do que é que estamos a falar quando estamos a querer mover processos de simplificação administrativa nas nossas organizações e a partir daqui ter aqui algum caminho que possa ser facilitador dos percursos e dos processos de simplificação administrativa. Muito obrigada. Jesus. Muito obrigada, Elsa. E agora vamos passar a palavra à doutora Patrícia Peralta, que vai apresentar o projeto sobre o roteiro para identificar as oportunidades de simplificação.
Olá, boa tarde. Queria antes de mais agradecer a oportunidade de estar aqui a apresentar este projeto, também as palavras da Sra. Secretária de Estado e dos colegas Ponciano Oliveira e também da Doutora Elsa Belo. Vou tentar aqui partilhar a minha tela, pedia que me avisassem. Assim conseguem ver, correto? Sim, está. Então, como eu disse, venho em nome do Grupo de Trabalho apresentar o projeto 1.3, que focava a criação de um roteiro para a identificação de oportunidades de simplificação. O meu nome é Patrícia Peralta, como já mencionaram. Venho em representação da Agência para a Modernização Administrativa, mais concretamente da equipa do LabX. Só explicar um pouco aqui o envolvimento do LabX. O LabX procura investigar, co-criar e experimentar soluções inovadoras para melhorar os serviços públicos, o que encaixa perfeitamente no objetivo deste projeto, porque o objetivo é também criar uma metodologia de redesenho para serviços públicos e ajudou-nos a sintetizar alguns conceitos com os quais já vínhamos a trabalhar, como os ciclos de simplificação e as árvores de decisão para projetos experimentais. Passando para a apresentação da metodologia aqui criada pelo grupo de trabalho, o objetivo é mesmo identificar as oportunidades de simplificação e conseguir fazê-lo através do conhecimento existente nas entidades e nas organizações, para que consigam identificar essas oportunidades e também levar a cabo todo um projeto experimental que permita a sua implementação. A metodologia passa por 5 passos. A primeira é conhecer quais são os ciclos de implementação, qual o tempo que é necessário também para estes ciclos decorrerem com alguma naturalidade. O segundo passo passa por auscultar os utilizadores e os funcionários que vão beneficiar destes ciclos de simplificação. O terceiro, definir qual é o problema, é uma área bastante importante porque às vezes os problemas não são bem identificados e depois as soluções também não são bem incorporadas nas organizações. Em quarto lugar, temos então a árvore de decisão, que irá estruturar toda a implementação do projeto experimental, e em quinto lugar, o planeamento para essa implementação. Passando um pouco este passo a passo de forma mais detalhada, o grupo começou por delinear quais são aqueles períodos mais comuns para os projetos, isto é, há projetos que podem ser de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Isto depende do quê? Depende se o problema está definido, depende se a solução já está definida e aí também o tempo vai ser um motivador para a implementação, não é? Porque se não existe uma solução, temos que começar por uma fase talvez de cocriação. Se não existe a definição de um problema, temos que começar um pouco antes na fase de investigação e aí serão os projetos de longo prazo. Passando aqui para os métodos de auscultação, que era o segundo ponto daquele primeiro slide que eu apresentei. Na apresentação do Dr. Ponciano, falava na recolha de informação e é isto que nós procuramos. Procuramos auscultar quem conhece, quem utiliza, quem trabalha diariamente para perceber quais são e para identificar quais são as necessidades de simplificação nas organizações. Podem ser, aqui apresentamos algumas ferramentas para também ajudar a orientar, pode ser através de inquéritos de satisfação, caixas de sugestão, a análise das reclamações que também tinha sido mencionado, e estas irão trazer insights importantes para quais as oportunidades que devem ser desenvolvidas e também conhecer a opinião de quem trabalha e de quem utiliza. O porquê de ser logo um dos pontos principais? Porque motiva a participação e aqui torna quase como uma atividade sistemática, é quase um ponto de partida começar com a participação, que é algo importante, porque muitas das vezes os problemas não são reconhecidos pela gestão de topo, mas sim por quem utiliza e quem trabalha, como eu já disse. Também na parte da auscultação é necessário definir quais são as métricas e os indicadores, isto é, para medir um projeto, não é? No final temos sempre que saber se ele teve sucesso ou não. Então, na fase inicial é necessário saber o estado
da organização e conhecer as métricas e os indicadores, que depois irão facilitar a avaliação numa fase posterior e reconhecer também se teve ou não sucesso essa implementação. Como terceiro ponto, temos a caracterização dos problemas. Depois da auscultação, vão sobressair aqueles problemas que devem ser resolvidos, aqueles problemas-chave. E o roteiro aqui tem uma fase que permite refletir sobre esses problemas, reconhecer qual é o valor, reconhecer qual é o problema, porque é que ele ocorre, quem será impactado e porque é que é de facto impactado e quais as consequências que trará para o utilizador. E também, em quarto lugar, a visão, onde se pretende chegar, o que é que se pretende atingir. E aqui também, mais uma vez, as métricas são importantes porque podem ser mensuráveis ou não, e ao definir numa fase prévia será importante para depois medir toda a evolução do projeto. No quarto ponto temos a árvore de decisão e esta árvore de decisão, depois de respondidas as perguntas anteriores, irá permitir organizar a fase de projeto em que as equipas se encontram. Vou dar um exemplo muito prático. Por exemplo, uma equipa ou organização que desconhece o problema, desconhece as consequências, desconhece quem é afetado pelo problema, não poderá partir para a experimentação de uma solução, não é? Terá que investigar e terá que diagnosticar o contexto do problema. Qual é a área do problema, onde é que ele ocorre, para quem é que ele ocorre. E aqui a árvore de decisão leva-nos então para a fase de investigação e diagnóstico. Mas, por exemplo, uma equipa que já sabe qual é o problema, já o tem identificado, mas não tem uma solução, talvez terá que começar então pela fase de cocriação, uma vez que o problema já está identificado. E aqui é tentar desenhar soluções com os seus stakeholders e com as suas partes interessadas para que a solução que venha a ser implementada responda às reais necessidades. Depois, claro que podemos sempre voltar atrás, por exemplo, se na fase de experimentação a solução se revelar não útil para a organização, a equipa deverá voltar atrás e tentar co-criar então com as partes interessadas. Há sempre um caminho que pode voltar atrás. Aqui no roteiro também apresentamos quase uma ficha para cada fase, isto é, uma ficha que apresenta quais os objetivos da fase, quais os passos que devem ser dados e também algumas ferramentas que podem ser utilizadas para orientar estas equipas que estão a implementar o projeto experimental de simplificação na sua organização, para que permita também orientar e um pouco acompanhar o projeto. Apresentamos as três fases, a investigação e diagnóstico, criação e experimentação, com as ferramentas e os objetivos. Temos também as notas de quando podemos avançar para a próxima fase para que todos os objetivos sejam cumpridos. Estou mesmo a terminar, queria sem dúvida reforçar que isto foi um trabalho de grupo feito por diversas entidades. Queria agradecer também a participação deles, porque este projeto começou apenas com uma árvore de decisão e este grupo de trabalho conseguiu evoluir e escalar este roteiro para a versão que hoje apresentamos. Queria agradecer às equipas da AMA, da ESPAP, do IGAS, da INA, da Marinha Portuguesa e da Presidência do Conselho de Ministros, que nos ajudaram também a chegar a este roteiro e este roteiro para a identificação de oportunidades de simplificação. Termina-se a minha apresentação. Deixo também a nota que no site do LabX, aproveito, às vezes nós por vezes partilhamos algumas metodologias, caso queiram conhecer mais algumas oportunidades, podem também visitar o nosso site e inscrever-se na rede de inovadores. Muito obrigada, Patrícia. Excelente apresentação e também capacidade de síntese. E agora eu pedia, portanto, algumas perguntas aqui no chat e, portanto, vou tentar resumir. Pedia agora aos oradores que ligassem as suas câmaras. Há uma primeira pergunta para o Dr. Ponciano,
que vou lançar. Se tiver, uma das pessoas pergunta que se tiver que destacar apenas um fator de relevo para a modernização administrativa, qual seria aquele que destacaria? Daqueles que estive a falar até agora, seguramente a atitude. É de onde tudo começa, é estarmos despertos, é nós termos vontade, mas naquele quadro que eu estava a dizer de compromisso com o serviço público, perceber o que é que nós estamos aqui a fazer, estarmos atentos e no fundo, não capitularmos a cada vez que passamos por aquele pequeno processo que achamos que devia ser de outra forma, mas que, porque há sempre um custo na curva de aprendizagem, não deixamos de... Pronto, acabamos por muitas vezes capitular, é como eu digo, resignar-nos, e portanto aí é que está essa persistência, e a atenção é determinante. Há aqui uma outra questão que talvez poderia lançar à Elsabel ou à Patrícia. Questiono se a prioridade deve ser dada às necessidades de simplificação identificadas internamente para a melhoria de processos ou centrada nos anseios dos cidadãos. Isto para não haver um esforço interno que acabe por não ser percebido pelo utente. Eu posso responder ao começar? Claro, sim. Depois passaremos para quem? Para a Patrícia, talvez. Para a Patrícia. Eu penso, uma coisa não funciona sem a outra, ou seja, nós podemos ter uma linguagem muito simples ao cidadão, podemos ter websites muito bem elaborados, muito fáceis de navegar, com muita rapidez de downloads e uploads de documentos, ter tudo muito facilitado e essa simplificação administrativa já ter sido operada ao nível da prestação do serviço direto com o cidadão e com o nosso utente. Mas se nós não tivermos os back-offices preparados para dar resposta atempada, se não tivermos os workflows todos bem definidos de forma a retirar as etapas que os processos que sejam redundantes e que a par e passo não possam ser repensados e haver de facto um redesenho da estrutura do processo. Nada serve termos pessoas muito simpáticas a atender, pessoas muito eficientes a atender, se depois a própria capacidade por trás de dar resposta às necessidades se ficarem na mesma com muitos atrasos de resposta, com uma linguagem muitas vezes até da documentação que nós disponibilizamos, com uma linguagem muito difícil de perceber quais são as intenções dessas comunicações. E, portanto, eu diria que uma coisa tem que estar a par e passo da outra. Podemos fazer umas opções daquelas primeiras interfaces com o cidadão de forma a serem mais user-friendly, portanto, de um uso mais adequado às suas necessidades e de facto parecer que estamos com muito mais simples, que todo o processo será mais simples, mas ele tem que o ser de facto na parte em que nós trabalhamos, na própria gestão das equipas, na própria forma como cada um sabe qual é a sua intervenção em cada parte do processo e a simplificação por trás que tem que estar inerente também aqui à administração pública. Eu concordo plenamente, acho que são dois caminhos que devem ser seguidos em paralelo. Não adianta de nada termos serviços user-friendly se depois os nossos funcionários têm que ter todo o processo e têm processos morosos no back-office. Também o back-office vai influenciar o atendimento aos cidadãos, não é? Porque se demoramos um mês a tratar do seu processo, também vamos ter queixas. Por isso, acho que é também a simplificação não só do lado de como contactamos com o cidadão, mas também como é que os nossos funcionários podem simplificar os seus processos dia a dia e conseguir então essa simplificação em dois campos. Ainda há espaço para mais algumas questões. Eu deixo em aberto,
podemos voltar ao início, ao Dr. Ponciano, o que leva a simplificar, o que é que resulta, e há aqui várias pessoas a perguntar alguns exemplos de boas práticas, portanto eu até faria uma ronda pelos três e acho que ficaríamos por aqui nas questões. Muito bem, o que leva a simplificar é aquilo que nós estamos aqui para fazer, é prestar um bom serviço ao cidadão e de qualidade. É um imperativo ético. Na minha área é prestar cuidados de saúde, na área em que estou envolvido no momento, mas nas outras áreas, nas que já tive, era administrar a justiça e noutras serão as competentes atribuições. Um exemplo de uma boa prática, olha, posso-lhe falar de um processo que nós estamos agora a implementar. Nós estamos na região do Norte a criar balcões do SNS 24 nas juntas de freguesia, e nesses balcões podem os utentes marcar consultas, pedir a renovação da prescrição, e aqueles que são e é uma medida que é inclusiva, que promove a coesão social, porque permite a intermediação de um funcionário da junta de freguesia, se a pessoa não tiver a literacia digital suficiente, os idosos, as pessoas menos litradas, para conseguirem fazer isso na área do cidadão do portal do Serviço Nacional de Saúde. São exemplos desses, por exemplo, neste tempo de pandemia em que nós não queremos aglomerados nas unidades de saúde, são estas pequenas alterações que nós conseguimos, são com estas pequenas alterações que conseguimos melhorar a vida dos cidadãos e fazê-lo de uma forma coerente. Nós estamos a fazê-lo, por exemplo, sobretudo nas juntas de freguesia onde já existe o espaço do cidadão, que são espaços que têm, a Agência para a Modernização Administrativa sabe bem, a Patrícia Peralta saberá melhor até do que eu, que no fundo concentram ali postos avançados dos serviços cidadãos que evitam que eles, por tudo e qualquer coisa, tenham que ir ao serviço que na lógica da administração pública é o serviço competente, mas eles naquele posto avançado resolvem uma data dos seus problemas de serviços da administração pública e podem tratá-los de uma forma mais expedita. Neste caso aqui, até consultas, até teleconsultas, se não tiverem meios tecnológicos em casa para isso, até essas existem usando os meios que as próprias juntas de freguesia têm disponibilizado para o efeito. E veja, se pensar nos territórios de baixa densidade, onde é difícil para o Estado otimizar os recursos, por uma questão de equidade no acesso aos serviços públicos, se nós tivermos este tipo de soluções em que parte das tarefas administrativas ou que dependem de meios tecnológicos podem ser usados por diversas áreas da governação e das políticas públicas, nós temos aí uma forma de promoção do acesso das pessoas aos serviços públicos, neste caso à saúde, que é o que mais me preocupa, mas também uma rede de cobertura mais capilar e, ao mesmo tempo, menos onerosa para o Estado e, no fim do dia, para o cidadão. Muito obrigada, Dr. Ponciano. Passo a palavra à Elsa para também dar alguns exemplos de boas práticas e acrescentar aquilo que já foi dito, alguma questão. Práticas da implementação de processo de simplificação administrativa ou de identificação das oportunidades de processos de simplificação administrativa. Era a pergunta que estava aqui por várias pessoas, de exemplos de boas práticas de partilha. Eu como sou uma mulher da comunicação e a relação que nós temos com o cidadão e com os agentes económicos, a forma como nós comunicamos, a forma como nós esclarecemos, a forma como nós nos aproximamos à linguagem, que não é aquela linguagem muito jurídica, que as pessoas, só muitas vezes os juristas é que entendem, com os articulados, com os termos todos que são próprios da redação jurídica.
Eu identifico sempre a questão de simplificarmos a forma como comunicamos, a forma como nós nos dirigimos, muitas vezes até ainda em formato de carta, dependendo da forma como se decidir que ela seja melhor percepcionada pelo utente, mas de facto a forma como nós comunicamos ser o mais simples possível, o mais claro possível naquilo que são as nossas intenções, naquilo que é as expectativas de receber informação, não só de forma atempada, mas também de forma muito clara, porque se nós percebermos o que é que a administração pública esteja a querer comunicar connosco, mais facilmente nos adequamos também a ela e percebemos o que é expectável de procedimentos que sejam necessários nós termos. Portanto, a esse nível eu de facto sinalizo aqui a parte da comunicação. Claro que simplificar a forma como comunicamos com os nossos cidadãos e agentes económicos, isso implica também da nossa parte fazer um exercício de nos colocarmos do outro lado e percebermos o que é que está aqui em causa e o que é necessário. E isso também implica também que tenhamos a vida os processos internos mais facilitados e os processos de trabalho também a fluir de uma forma mais direta, de forma a darmos de facto as orientações e os esclarecimentos necessários. Portanto, eu reforçaria aqui a parte da comunicação, de facto. Patrícia. Muito obrigada, Elsa. Patrícia. Então, terminando e respondendo também às questões colocadas, então, eu acho que o que leva a simplificar é, sem dúvida, a prestação de serviços de forma mais simples, de forma mais rápida e também mais transparente. Exemplos de boas práticas, acho que as melhores práticas que se podem ter são aquelas que vão de encontrar as necessidades dos cidadãos e ver o que é que eles procuram dos serviços públicos. Por exemplo, eu destaco todas as implementações que foram feitas como os balcões únicos, que respeitam também os ciclos de vida e que procuram responder consoante as necessidades e não consoante as entidades que estão envolvidas nos processos. Também as adaptações que foram feitas na pandemia foram feitas sob uma grande pressão, acho que também podemos extrair desta altura umas boas práticas e tentar também conhecer quais são e se podem ser aplicadas no futuro, por exemplo, as teleconsultas ou outras formas de contactar por videoconferências e não obrigar talvez à deslocação presencial, o agendamento também, todos estes aspectos que foram conseguidos na pandemia acho que também devem ser boas práticas a considerar no futuro dos serviços públicos. E termina assim a minha resposta. E muito bem, e termina muito bem, porque já estamos com 3 minutos de atraso, mas também estamos mesmo a terminar. Eu agradeço imenso a presença de todos, dos nossos oradores e de todos os participantes. Estivemos sempre em sala, sempre as 300 pessoas, que é a capacidade da sala, porque se tivéssemos mais espaço entraria seguramente mais gente e é ótimo. Eu vou pedir a que possam... eu ia pedir, mas não sei, eu ia pedir que pudessem preencher o inquérito, que eu não sei se já está visível, eu não consigo ver, por isso estava na dúvida se realmente já estaria disponível no vosso ecrã, portanto apenas para fazerem uma avaliação da sessão. Portanto, nós temos inúmeras pessoas a dar os parabéns aos nossos oradores pelas excelentes apresentações, pela partilha de conhecimento. Mas uma vez que a Jesus teve aqui um problema qualquer tecnológico e esperando que ela ainda retorne, agradecer a todos, em nome do INA, a presença do Dr. Ponciano, a presença da doutora Patrícia Peralta, que nos deu aqui estes contributos e que veio-nos trazer aqui estes esclarecimentos sobre o que é a simplificação administrativa, o serviço ao utente e a forma como nós podemos, de facto, com estes contributos, dar um novo incentivo à simplificação administrativa e dar um novo impulso naquilo também que o Dr. Ponciano falava sobre a cultura, sobre a alteração da cultura e esta capacidade crítica que temos de nós todos que ter quando abordamos estes processos e saber como vamos agilizar a simplificação administrativa dentro das nossas organizações. Portanto, em nome do INA,
e pedindo desde já desculpa pela esta interrupção por parte da Maria de Jesus e pelo facto de eu também já estava a falar sem som, agradecer a vossa presença e amanhã, não amanhã e não, porque é sábado, mas segunda-feira vamos ter uma nova sessão no dia 29, também às 15 horas, e aguardamos pela presença de todos e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde.